Olá, querido irmão e irmã. Bom poder conversar com você hoje de novo, e o desejo da minha conversa hoje com você é em relação a uma preocupação que eu tenho tido. Uma preocupação com a falta dos nossos encontros, seja em grupos maiores ou em grupos menores, seja os nossos cultos, seja os nossos grupos de crescimento, seja na escola bíblica dominical. E essa preocupação ela não gira apenas em torno dos adultos, mas também em torno dos jovens, adolescentes e das nossas crianças. Sabemos que a vida espiritual ela não pode, mas se baseia muito hoje a partir daquilo que a igreja oferece. Muitas pessoas se alimentam apenas daquilo que é oferecido na igreja e nas suas atividades e às vezes esquecem ou não valorizam ou simplesmente não priorizam o alimento espiritual vindo do seu próprio tempo com Deus na sua casa. E quando eu penso em quarentena, tempo de ficar em casa, principalmente nesse tempo que às vezes se torna ocioso, acho que se não estivermos conscientes do fato de que o tempo continua andando e se nós não nos conscientizarmos da necessidade de nos organizarmos, a vida espiritual, a vida familiar acaba ficando a desejar, mesmo a gente tendo tanto tempo. Corremos o risco do excesso de uso da televisão, do excesso de uso da internet, das redes sociais e podendo, em consequência disso, trazer prejuízos não só à nossa casa, à família, mas também à nossa própria vida espiritual. E a verdade é que se não formos criteriosos, se não tivermos uma certa maturidade, eu diria até uma maturidade espiritual, muito daquilo que é oferecido para nós é futilidade. Ao invés de nos alimentarmos, nos enchermos de coisas saudáveis e boas, a gente acaba deixando-se levar pelas futilidades que nos é oferecido. A pornografia hoje tem um acesso fácil, muitos sites de pornografia deixam de cobrar em função de possibilitar as pessoas em quarentena ter acesso de forma fácil para usarem o seu tempo. A pornografia hoje já aumentou a visualização em torno de 30% na internet, nesse tempo de pandemia. Se a gente pensa em jogos violentos que são feitos por muitos adolescentes, crianças e jovens, se a gente pensa nas conversas através das redes sociais, a gente pode se preocupar, porque muitas das vezes são jogos ou conversas que também não trazem nenhuma edificação e nenhum crescimento, muita futilidade. E o nosso próprio tempo a gente usa errado também. E diante do talvez excesso de tempo que a gente tem agora, que a gente gostaria de fazer tanta coisa que diz que nunca tinha tempo e mesmo agora tendo tempo não consegue fazer e não faz. Uma das minhas perguntas é a você, o que você tem feito no seu tempo? Como você tem aproveitado o seu tempo? Você tem perdido tempo nas redes sociais, você tem perdido tempo atrás da televisão, você tem perdido o seu tempo com futilidades ou você tem feito um bom uso do seu tempo? Uma pergunta que vai um pouco além de você. O que seus filhos têm visto? O que seus filhos estão assistindo na internet? Com quem os seus filhos estão conversando nas redes sociais? Você sabe disso? Você está ciente daquilo que o seu filho está fazendo? Você acompanha a vida do seu filho nesse sentido ou você simplesmente o deixa à vontade para aquilo que ele mesmo quer fazer e de forma nenhuma controla ou tem um controle sobre aquilo que ele assiste, aquilo que ele ouve, aquilo que ele fala? E você, o que você mesmo anda olhando? O que você anda ouvindo? Se Jesus estivesse ao seu lado, na verdade o Espírito de Deus está em você, você se envergonharia daquilo que você vê? Ou você teria o prazer de ter a companhia do Senhor ao seu lado, assistindo, ouvindo e participando com você daquilo que você está fazendo? Qual é a sua vida hoje? Como é a sua vida hoje nesse momento de pandemia? Eu postei no último domingo a mensagem do Augusto Nicodemos, onde ele
faz 6 recomendações. Você se lembra? Caso não, eu sugiro que você volte um pouquinho nas conversas do grupo da igreja e clica ali na mensagem indicada do pastor Nicodemos e ouve o que ele diz. São conselhos, sugestões, dicas de extremo valor e extrema riqueza para a nossa vida hoje. E a preocupação, apesar da mensagem do Nicodemos, ela continua. A vida segue para muitos. Os meninos estão tendo aula online através de algumas escolas, alguns continuam a trabalhar, não precisam ficar isolados, outros trabalham a partir de casa, mas e a vida espiritual fora da igreja, sem os encontros, como está indo? Como você tem desenvolvido a sua vida espiritual? Ela ainda acontece? Você ainda desenvolve? Você ainda medita na palavra? Você ainda ora? Você ainda ouve estudos, mensagens? E seu filho, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido? Como vocês, como família, estão nesse sentido? Eu gostaria de desafiar você e sua família a terem momentos espirituais juntos, como família. Não só com o cônjuge, mas juntando seu esposo, sua esposa, seus filhos juntos. Eu acho que com isso vocês vão enriquecer a vida espiritual familiar e com isso vocês vão se fortalecer juntos espiritualmente. A atração, na verdade, pelas coisas mundanas é na maioria das vezes muito mais forte do que as coisas espirituais. E isso serve para todas as idades. As preocupações dessa vida, os interesses da nossa vida, muitas vezes, aquilo do dia a dia, do corona ou de qualquer outra informação política, nos interessa às vezes muito mais do que as informações, o alimento que nós podemos ter através da palavra do Senhor. Imagina se para você adulto, a questão de você focar na sua vida espiritual é difícil. Imagina para os seus filhos, que são atraídos por um mundo muito maior, talvez, diante deles do que você. Atraídos pela tecnologia, atraídos pelos amigos, grupos sociais, imagens e situações que a internet oferece, as músicas que estão aí para serem ouvidas de todos os tipos e todos os gostos, com diversas formas. Eu penso, eu acho, estou convicto de que se vocês, como família, não forem conduzidos, não forem direcionados, não escolherem a tirar tempo para se conectarem com as coisas espirituais, a vida espiritual de vocês vai decair muito. Se você não tirar tempo para direcionar sua esposa, o seu marido ou os seus filhos diante da espiritualidade, vocês vão perder muito. Vão perder para a pornografia, vão perder para os jogos. E para pornografia, jogos, rede social, não precisa de estímulo. Estão sendo empurrados aos montões sobre cada um de nós. Além de lembrar que existe a questão dos hormônios para os adolescentes, a curiosidade, o estímulo diabólico, a natureza humana caída, o apelo sexual da atualidade e por aí vai. O uso da pornografia aumentou em quase ou mais de 30% nesse período de pandemia. E será que você ou seus filhos fazem parte dessa estatística? Que tristeza, um mundo irreal, cheio de fantasias, ilusões e recheados de atitudes pecaminosas que levam à destruição não só espiritual, mas emocional e do próprio casamento, da própria família. Se você estiver vivendo nessa situação, saia dessa rápido, antes que você se torne escravo deste pecado. Porque o pecado ele vem para escravizar, e se você não consegue se livrar sozinho, não fica envergonhado, procure a ajuda de alguém. Procure a ajuda de uma liderança espiritual em quem você possa confiar, para que você possa se livrar, pela graça do Senhor, desse mal que tem destruído muitas famílias. Na realidade, o que você quer para a sua vida e o que você quer para os seus filhos? Eu creio que é o melhor, não é verdade? E aquilo que você está oferecendo é realmente o melhor? O seu empenho diante das
questões desse mundo a serem oferecidos para os seus filhos, para tua esposa, para o teu marido, é o melhor? Eu penso muito nos seus filhos, nos nossos filhos agora. Em Provérbios 22, versículo 6, um texto extremamente conhecido, mas ele diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Sempre que queremos enfatizar o valor do ensino da criança, a gente usa esse texto. E eu li um artigo do pastor José Bernardo, da Ame Evangelizar, em cima desse texto, e tem me chamado a atenção. Eu gostaria de compartilhar alguma coisa nesse sentido com vocês. E a primeira coisa que a gente pode pensar em relação a esse texto, e o primeiro ponto que nos atrai, é o resultado que nós podemos obter desse texto. Ainda quando for velho, não se desviará dele. É um investimento que é feito, é um investimento que deve ser feito, e o resultado que se obtém é: ainda quando for velho, não se desviará dele. É um resultado que certamente queremos obtê-lo para os nossos filhos, que sejam feitos investimentos que eles vão poder usufruir desse investimento para a vida toda. E há 4 palavras extremamente importantes nesse texto e que eu gostaria de examinar com você com um pouco mais de cuidado. E eles estão descritos na primeira parte desse versículo. Essas palavras, na verdade, são ensina, criança, caminho e andar. Ensina, criança, caminho e andar. Quando nós lemos a palavra ensina no texto original, na língua original, ele significa dedicar. O modo como esse texto então instrui a gente a ensinar as pessoas é dedicando-as, tornando-as exclusivas do caminho em que devem andar. Por exemplo, seu filho ama futebol e você deseja muito que seu filho se torne um jogador de futebol. O que você vai fazer? Você vai investir seu tempo, você vai investir seu dinheiro, você vai investir suas energias, dedicando o seu filho à possibilidade de treinar, treinar e treinar até que ele se torne um profissional. Então, algo que é dedicado a alguma coisa ou alguém não pertence à vontade dele de querer ficar fazendo um outro tipo de esporte, sendo que o foco dele é o futebol. E não pode ser contaminado, ele não pode se dividir entre diversas coisas. Pensa em alguém que quer fazer um curso superior e precisa estudar para o Enem. Vamos dizer medicina. Se ele não se torna uma pessoa, ela, focada no objetivo de alcançar uma vaga no curso de medicina, se ele não deixar as festinhas, se ele não deixar os encontros, se ele não diminuir o tempo de encontrar com o namorado ou namorada, se ele não deixar algumas coisas que roubam esse tempo, ele não vai ou ela não vai conseguir focar de forma direcionada a se preparar para o Enem. O tempo vai ser dividido. Então, se queremos que as pessoas que ensinamos fiquem no caminho em que a gente deseja para ela, não é aqui Enem, não é futebol, nós precisamos eliminar da vida dessa pessoa todo tipo de distração, contaminação ou influência, para que elas sejam totalmente dedicadas. Se você quer ensinar, dedicar o seu filho no caminho do Senhor, você precisa tirar do caminho dele aquilo que pode servir de distração, de contaminação. Então é impor limite em seu tempo de rede social, é impor o limite em tempo de ficar andando para a rua fora, e sem saber com quem, é impor limite ao nível de relacionamentos e amigos que ele tem, é impor o limite. Ensinar não é apenas dizer ou falar, não é apenas esbravejar, mas ensinar é dedicar.
e agir de modo que seja integralmente dentro do caminho em que devem andar. Dedicar o seu filho àquilo que você quer. Outro termo que chamou a nossa atenção é a palavra criança. Criança, ela serve tanto para jovens e adolescentes, como servos também, na sua originalidade. E a raiz da palavra criança no original, ele quer dizer chacoalhar. Quando você tem um ovo de Páscoa, tem alguma coisa dentro, você vai chacoalhar para tentar adivinhar o que tem dentro. E isso se faz, então, essa ideia se leva junto, então, a uma pessoa que ainda é dependente, que não tem o suficiente dentro de si, está ali tentando adivinhar o que tem dentro de si para conquistar a sua autonomia. Muitas vezes nós achamos que as crianças de hoje sabem muito, que não precisam aprender mais nada, não precisam da nossa ajuda e que podem viver de forma autônoma. Os pais têm receio de serem vistos como chatos por seus filhos, e principalmente aqueles adolescentes. Os pais têm medo de exercer a paternidade. Há pais querendo ser apenas bons amigos dos filhos. Os amigos, eles podem ter e devem ter muitos. Mas o que o seu filho e sua filha realmente precisa é de um pai ou de uma mãe. Os filhos precisam de pais presentes, e os pais precisam ser pais e os filhos precisam ser filhos, cada um na sua hierarquia, cada um na sua posição. E o fato é que crianças, adolescentes e jovens são totalmente dependentes, não só economicamente, mas também porque o seu cérebro ainda não desenvolveu a capacidade de medir as consequências dos seus atos. As crianças, os adolescentes e os jovens precisam dos seus pais. Para que a pessoa permaneça dedicada ao caminho em que deve andar até o momento em que ela for idosa, é necessário que se estabeleça uma relação clara de um adulto responsável e de uma criança ou adolescente ou jovem que ainda depende da visão, da prudência, da lógica do adulto. E é preciso, é necessário haver alguém que dedica e alguém que é dedicado. É o desafio que a gente tem. Então, além de ensinar, ou seja, dedicar, a criança, aquele que ainda está se encontrando, existe também o caminho ao qual a criança deve ser dedicada pelo adulto. E esse caminho não é um caminho que te leva daqui até ali, não é uma rua, mas é um modo de vida, é um jeito de viver, é o curso de vida, é um caráter moral. Esse é o caminho, e se supõe que o adulto saiba que modo de vida é esse. Se o próprio adulto não souber que modo de vida é esse, um modo de vida saudável, um curso de vida saudável, um caráter moral, ele não poderá ajudar a criança ou adolescente, não poderá dedicar a criança ou adolescente nesse caminho. E quando o caminho é o próprio modo de vida do adulto, tendo o adulto como referência, se você e eu, se nós pais formos falhos, o jovem, a criança, o adolescente vai cometer as mesmas falhas. Então, próximo da adolescência, a criança deixa os pais como modelo e depois ela busca outros adultos, artistas, esportistas, figuras públicas como modelo ou caminho. E o modelo tem grande poder de ensino, grande influência na vida das crianças, dos adolescentes e dos jovens, porque eles querem imitar o seu modelo. E infelizmente, grande parte dos modelos que existem por aí não tem o tipo de vida que queremos ver os nossos filhos dedicados a ele. Não tem um perfil de vida que a gente diz, poxa, isso eu quero para o meu filho quando ele for mais velho.
é preciso um modelo infalível. É preciso um modelo infalível para inspirar uma verdadeira dedicação. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus se apresenta como o caminho a ser seguido, o caminho a ser imitado, o caminho pela qual ele pode andar em segurança. E nós, pais, somos responsáveis para apresentar aos nossos filhos o verdadeiro caminho. E a verdade é o que nós temos apresentado. Quais os valores espirituais, quais os valores morais, quais os valores éticos nós temos apresentado para os nossos filhos. E outra palavra que a gente tem é deve andar. A expressão, ela significa no original boca, e ela tem a ver com palavra ou andamento. Portanto, aquele caminho, aquela direção em que a criança, o adolescente ou jovem deve andar, é aquele que foi falado, mandado por Deus. Pessoas que dependem de nós, eles não existem para satisfazer os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, os nossos próprios caprichos. Não faça assim porque eu quero, é o que devemos dizer. Não faça assim porque eu estou mandando, ou porque eu sou mais forte, ou porque eu sou capaz, ou porque eu pago suas contas. Agir dessa maneira produz uma situação de injustiça que Deus repudia. O adulto, ele é e deve ser tão humano, e ao mesmo tempo ele é tão falho diante de Deus quanto as crianças, pois a Bíblia diz que todos pecaram. Então, quem é você para ser o caminho na qual a criança deve andar? Você não é o caminho, você deve apontar o caminho. E como a gente viu, o caminho que deve andar, essa expressão deve andar, tem a ver com boca, com falar, palavra, expressão, mandamento. A autoridade do adulto para dedicar quem depende dele a um modelo de vida vem do próprio Deus. É Deus quem dá autoridade ao pai, à mãe, ao mestre, e essa autoridade brota do que foi mandado por Deus na sua própria palavra. A Bíblia é a fonte do verdadeiro ensino, do caminho, é a fonte do caminho em que nós devemos andar, daquilo que está escrito lá. Esse deve ser a nossa direção. E o modelo para a criança, adolescente e o jovem é o que foi mandado por Jesus e aquilo que ele mesmo seguiu. Ele diz em João 5,30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A gente sabe que ele fazia tudo aquilo que o Pai o ordenava fazer. E o adulto que não sabe o que Deus mandou, o adulto que não sabe o que Deus quer, o adulto que não sabe a palavra do Senhor, ele fica sem autoridade para conduzir, direcionar o seu filho no caminho. Portanto, o texto que a gente leu inicialmente, de Provérbios 22, versículo 6, que diz que nós devemos ensinar a criança o caminho na qual ela deve andar, para que quando for velho não se desvia desse caminho, ele pode talvez no nosso parafraseado ser dito ou lido dessa forma. Dedique a pessoa que depende de você a seguir o modelo mandado por Deus, e até o fim da vida ele continuará assim. Dedique a pessoa que depende de você a seguir o modelo mandado por Deus, e até o fim da vida ela continuará assim. Se queremos receber a promessa, precisamos nos lembrar de alguma coisa. Ensinar é levar a dedicação, é marcar para a exclusividade. Somos responsáveis pelo futuro de quem depende de nós. Não somos o melhor modelo, Jesus é o caminho a seguir. A autoridade para ensinar
não vem de nós, mas vem da própria palavra de Deus. Com isso, queridos, o que eu gostaria de dizer para vocês? É uma responsabilidade grande que temos diante de nós. E eu quero estimular você, diante dessa preocupação que eu estou tendo, a ter práticas que conduzem seus filhos, que conduzam a sua família a conhecer o caminho a ser seguido. E eu gostaria de dar para vocês algumas sugestões. Aproveite o momento que vocês têm juntos de refeição. Aproveite o momento em que vocês estão juntos à mesa para falarem das coisas do Senhor. Ou se vocês não têm o hábito de se sentarem juntos, que vocês criem esse hábito. Ou se não, antes de deitarem, sentem juntos na sala, em volta do fogão, na cozinha ou em qualquer outro lugar e conversem sobre as coisas do Senhor. Ou, se não conseguem, estipulam um horário. Se organiza para haver um horário em que vocês possam falar de coisas espirituais juntos. Não precisa ser em formato de um culto, não precisa ter toda aquela formalidade, muito pelo contrário, eu acho que deve ser um momento informal, agradável, descontraído, como uma forma de bate-papo que você tem. E a minha sugestão para você, como pai e mãe, é você se colocar vulnerável diante de seus filhos. É você falar de você mesmo para eles. Fale para eles da sua experiência de conversão. Fala para eles aquilo que Deus fez na sua vida. Fala para eles daquilo que Deus libertou vocês. 2 Coríntios 5,17 fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Conta para os seus filhos o que se tornou novo na sua vida. Talvez você o estimula a falar também daquilo que eles acham que precisam mudar na própria vida deles. E você tem diante disso uma oportunidade de orar junto pelos seus filhos, pedindo que Deus também mude a vida deles e também agradecer pelas mudanças que Deus já fez na vida deles, ou na própria vida de vocês. Eu gostaria realmente de estimulá-los a desenvolver a prática espiritual em família, a não ficarem apenas dependentes da igreja e aquilo que a igreja oferece. E nesse momento, então, em que a gente está de quarentena, que você mesmo seja o responsável para ensinar o seu filho o caminho que você quer para ele, o objetivo que você tem para ele. Para quê? Para que quando ele for velho, ele não se desvie do caminho que você está dedicando ele. Que Deus te abençoe. Senhor, a minha oração e o meu desejo é que, como pais, possamos ajudar os nossos filhos a se desenvolverem espiritualmente. E que nesse tempo também, que como igreja a gente não tem se encontrado e muitas das vezes as pessoas que dependem da sua vida espiritual se alimentando apenas daquilo que a igreja oferece, que haja um despertar, que haja uma fome, uma sede do Senhor nesse período de quarentena também. Que assim como nós precisamos do alimento físico diariamente, também sintam a necessidade, o desejo de se alimentarem do Senhor todos os dias. Oro, Pai, para que o Senhor fortaleça cada um de nós espiritualmente nesse período, que o Senhor fortaleça as nossas famílias e que juntos tenhamos a alegria de podermos desfrutar do Teu amor e de compartilhar aquilo que o Senhor significa para cada um de nós. No nome de Jesus eu oro. Amém.